Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Roberto, esse é o Trampo de Garagem e agora a gente vai fazer o review do GP de Singapura que acabou de acabar. Tiagão, você quer fazer algum comentário aí antes da gente soltar a vinheta? O importante é você curtir, compartilhar se você gosta desse tipo de conteúdo. Singapura falou que ia ser chato, mas foi muito empolgante e um ótimo resultado para quem é fã do automobilismo, certo, Beto? Isso aí, não tocou o hino da Áustria, então se você não assistiu a corrida, fica aí porque vai ter muita coisa boa para falar aqui. Aí você fala, como assim, Betão? Não teve hino da Áustria esse final de semana? A Red Não, Bull, amém. Red Bull quebrou o carro, alguma coisa aconteceu, o Verstappen devia estar correndo com o carro do Pérez e não teve Red Bull no pódio. Exato, e a gente tem aqui, a gente tá com a nossa tabelinha, lembrando que a gente vem com a nossa tabelinha para se acompanhar com a gente aqui, os gráficos, como foi, tudo bacana. Vamos passar rapidamente como foi a formação do grid no final de semana, depois vamos falar como foi o GP, pontuação dos pilotos, pontuação de equipes, tudo mais aqui. Aqui está na tela para vocês, então, a tabela do que foi o grid de largada, né? Nós temos aqui, para começar, como você falou, né, da Red Bull, eles não acertaram o carro para esse final de semana. O Verstappen comentou que até no simulador ele sentiu que tinha alguma coisa estranha com o carro, tanto nesse final de semana como no próximo final de semana. Ele comentou. Pérez reclamou, os dois reclamaram muito que o carro estava saindo de traseira e na formação do Q2, no Q2 o Verstappen, o carro saiu de traseira, ele errou e ele não conseguiu pontuar e subir. Então não tivemos carro no último, no Q3, né? Na formação do final não tivemos. Pela primeira vez também nos últimos, nesse ano, não tivemos Red Bull no pólio, nem na coisa, nem foi porque erraram mesmo. O carro estava bem desbalanceado, tanto que tivemos um grid totalmente diferente por conta das Red Bulls que não participaram praticamente, né, Beto? Quando você não tem Red Bull, é uma outra corrida, né? Eu já até para que isso? O que está acontecendo? Meu Deus do céu. A corrida hoje foi totalmente diferente, as Red Bulls tentando escalar, tomando aperto, né? A gente viu. Mas vamos falar aqui do grid primeiro, depois a gente vai para a corrida. Sim, sim, sim. Beto, o grid, eu fiquei surpreso com a formação do grid, mas eu fiquei surpreso e muito feliz com o que aconteceu. Mas Carlos Sainz teve um final de semana, cara, excelente, correu bem, Abençoado. correu bem, não só ele, as duas Ferraris estavam correndo muito bem e as Mercedes também, mas o Carlos Sainz fez um ótimo desempenho. A gente sempre fica preocupado com a Ferrari, que ela classifica bem, mas na hora de correr, vamos ver, não vai. Acho que tá rolando o jogo em diadema, então pode rolar vazar alguns fogos de artifício. Então nós tivemos aí Carlos Sainz em primeiro. O Russell da Mercedes também estava correndo muito bem no final de semana. Na última volta ele conseguiu pegar aqui o lugar, porque o Leclerc que estava em segundo, né? Então correu muito bem. Então a gente teve o Russell em segundo, Leclerc em terceiro. Aí vem a McLaren do Lando Norris, o Norris também que vem nesse segundo semestre com um desempenho muito diferente. Parabéns pro Lando Norris, aí conseguiu botar o quarto tempo da classificatória, né, Beto? Exato. Tá. O Lando Norris tá. A McLaren acertou o carro depois da metade do ano. Ótimos upgrades e o Lando Norris está entregando resultados incríveis. Tá de parabéns. Mercedes com Lewis Hamilton em quinto. O Hamilton que elogiou o desempenho do Russell, falou que o carro podia. Isso é bom quando você vê que uma equipe está entrosada, né? Falou que realmente o carro estava bom, ele que não conseguiu dar o desempenho como o Russell aí, de pegar aí, talvez, né? Ficar na frente da McLaren do Lando Norris, né? Então, parabéns aí pro Hamilton. Você vê que é um cara humilde, óbvio que todo mundo gosta dele por conta desse tipo de ação que ele toma. É o que a gente Cara, fala, né? A Mercedes, na minha opinião, é a equipe mais entrosada que tem. Ferrari, a gente viu a patifaria do Leclerc na corrida passada. A Red Bull claramente é 100% Verstappen, até é, na minha opinião, boicotar o Pérez quando ele estava mandando tão bem contra o Verstappen. É, Ferrari é 100% Leclerc. Agora, talvez a gente comece a ver mudança com esses resultados do Sainz. A McLaren é 100% Norris, porque o seu piloto nunca faz nada, né? Mas, enfim, a gente vê, normalmente, as equipes têm um primeiro piloto, né, exclusivo, definido, e é isso. A Mercedes tem dois ótimos pilotos, o Hamilton, patrão, máquina, corre muito, e o Russell, que também corre muito, mas ainda precisa amadurecer um pouco, né? Hoje a gente viu que acabou cometendo erro, mas que ainda precisa amadurecer um pouco. E, na pista, a gente vê que eles não ficam brigando, né? Igual o Leclerc ficou fazendo aquela patifaria com o Sainz na última corrida,
Essa corrida, o Hamilton tinha mais gás do que o Russell, passou um rádio para a equipe, falou, o Russell precisava dar uma acelerada, mas não ameaçou em nenhum momento, colocou em risco os dois carros, né? Então, para mim, a Mercedes é a equipe mais bem entrosada aí do grid. Com certeza. E depois nós tivemos aí as Haas que correram muito bem, tá? No final de semana, mas é sempre aquilo, né? Corre bem, mas na hora de colocar o carro realmente na pista, dar as suas 60 e poucas voltas, como foi o caso de hoje, né? Não pega rendimento. Mas, cara, a Haas do Magnus ficou em sexto e a Haas do Nico Roberto em nono. Cara, um baita de um desempenho bacana. Então, assim, a Haas é aquilo, pontua, na hora de fazer o grid, formar, eles vão bem. O problema é manter a pista, né? O Alonso, cara, na sua sétima, conseguiu pegar só o sétimo tempo. E aquilo, o Alonso, ele mantém o nível, né? Parece que o carro não tem o mesmo rendimento, não teve aquela mesma melhora do que veio o ano, mas ele sempre tá ali na frente, né, Beto? Tá sempre no top 10. É. Ele está sempre ali, ele nunca cai. O Esteban Ocon em oitavo com a sua Alpine, tempo bacana. Depois nós tivemos aí o Leon formando o top 10, né? O Leon Lanson, né? Com a sua AlphaTauri. Cara, ele conseguiu fazer o tempo 10. O cara chegou ontem na Fórmula 1 e já conseguiu fazer o tempo de número 10. Toma Daniel Ricciardo. E aí, será que vai voltar, Daniel Ricciardo? Ou será que vai voltar? Ou será que troca de Tsunoda? Porque tirar o Lawson é o cara melhor piloto da equipe atualmente. Mas eu já ouvi até falar do Tsunoda na Red Bull. Que isso? Já até vi falar isso. Bom lá, aí depois do top 10 para baixo, nós temos quem? Max Verstappen, Pierre Gasly e o Sérgio Pérez. Foi o que eu falei. O Verstappen errou e o Sérgio Pérez não conseguiu fazer nenhum tempo bom. O carro estava escapando totalmente de traseira. Mas mesmo assim, eles ficaram aqui embaixo. Não foi uma situação pior. Talvez se não tivesse escorregado, talvez poderia ter brigado pela quinta colocação, alguma coisa, mas mesmo assim, no escorregão, aí não foi pro Q3, então tá aqui, ó. Max Verstappen 11º, Pegas ali 12º e Sérgio Pérez 13º, que para uma Red Bull, do ritmo dela, isso é péssimo. O Williams, aí ó, com o Albon fazendo milagre, 14º, no grid, né? O Tsunoda não... Aí aquilo, né? O Tsunoda não mostrou bom desempenho. Valtteri Bottas também não. Oscar Piastri, tá, para mim, não, a formação do grid não mostraram bom desempenho. Logan Sargento, o Zal e o Lance Passeio, que tá aqui porque tá traduzido a página. Eu já tinha, mas eu botei no inglês. Para mim, essa galera, Beto, como eu vi a formação do grid, não fizeram questão de correr, tá? E o Stroll ainda, para ajudar, acertou o muro, mas acertou o muro numa pancada, cara. Que foi assim, bonito de ver, mas é feio para quem tá lá dentro do carro. Porque o cara, ele voou dentro do carro, sabe? Não foi bonito, deu 80 e pouco, não sei, foi um Gs assim, altíssimos assim. Agora me fugiu o número, mas por conta disso ele preferiu não correr no final de semana. Então assim, você bate o carro do pai, você apanha, tem que pagar. Já no caso do Lance Stroll, você bateu um Fórmula 1 e prefiro não correr no final de semana. E tirou folga no domingo. E tirou folga no domingo. Mas eu acho que, Beto, na verdade ele não correu no final de semana. Eu acho que foi por conta de custos. Para você lembra quando o Vettel no ano passado também bateu, que todo mundo correu para reconstruir o carro, até ele trabalhou no carro. Eu acho que nesse caso do Stroll, para que a gente vai se matar de reconstruir esse carro se o cara vai correr mal no dia seguinte? Eu acho que aí eu acho que já foi mais para esse pensamento, tá? Posso estar errado? Posso estar errado. Mas acho que o Stroll, cara, a situação dele. Mas, na verdade, a equipe que o Stroll está hoje, ela são outras equipes, né? Foi a Aston Martin, a Rosinha, como que era o nome da Rosa, Beto? Racing Point. Racing Point, que era a Force India, né? Que antes era Force India. Essas equipes só existem por conta do Stroll, porque o pai do Stroll queria que ele corresse. Então, assim, a gente tem que agradecer ao Stroll, mas o Stroll não mostra resultado. E isso também é complicado. Vamos ver até quando essa balança vai desbalancear, né, Beto? Tipo assim, eu não mostro resultado, mas eu pago sua grana. Mas até quando isso vai valer a pena? Até quando o pai dele vai continuar pagando para ele, né? Exato. Até quando vai valer a pena isso? Mais algum comentário agora, Beto, sobre isso? Gostaria de falar qual foram suas impressões da GP de Singapura? Vamos para a corrida agora? Pode ir para a corrida? Já falamos Vamos da para corrida, emoção agora. Não, a corrida foi sensacional, cara. A largada, né? As Ferraris já largaram muito bem. A Mercedes acabou ficando para trás, né? O Hamilton já saiu fora lá para não perder posição. Depois voltou, devolveu as posições, mas pelo menos não perdeu, né? Então continuou, preferiu fazer o elas por elas. Cara, a administração pura do Dória Sainz, o Dória Sainz ali, administrador.
Ele fez a administração de pneu absurda durante a corrida toda e gerou, né, o resultado foi ganhar a corrida, então valeu muito a pena. O próprio Russell criticou ele durante a corrida, falou, o cara tá administrando pra caramba os pneus, dá pra gente ficar nesse ritmo aqui até o final da corrida, sem ter perigo de pneu. Aí a Mercedes optou por fazer um undercut, né, parar de novo no virtual safety car, colocar os pneus médios e ir para cima. A gente ficou cobrando, né, porque o Russell falou, pô, o Sainz tá andando mó devagar aqui, mó lento. Então a gente começou a cobrar ele, falou, então vai para cima. Então se ele tá lento, você faz o undercut, você chega. Ele chegou, né, tirou o tempo, chegou, ameaçou, mas aí infelizmente acabou errando aí na penúltima volta ou na última volta. Não, na última volta ele errou, né, acabou batendo, mas gerou emoção pra caramba. As Red Bulls, a gente achou que iria arregaçar a estratégia deles, porque eles não pararam no safety car. Eles estavam depois do top 10, né, então a estratégia seria se manter em pista e tentar ganhar as posições, mas acabaram ganhando, só que perderam diversas posições na pista e pararam. O Pérez chegou a ficar em último, cara, tipo, puta, acabou para a Red Bull, né? A gente já chegou no meio da corrida. O Verstappen escalou o grid de novo. Tava rolando tanta emoção na frente lá no Hamilton, Russell, Norris e Sainz, que nem falaram do Pérez. O Pérez de último chegou em 19º, né? Então, cara, absurdo, teve emoção pra caramba. Eu não sei se você quer fazer o ponta a ponta aí, mas, nossa, sensacional, que corrida. Não ter vindo da Áustria, mas todo mundo correu e correu muito bem. E o Leclerc aí, que fez o que fez na corrida passada, essa corrida deixou a desejar, hein? Só entregou posição. Exatamente. E Betão, não, você falou tudo. Eu acho que esse GP, o que tem que ser falado quando a Red Bull não acertou o carro, né? Você vê que a Red Bull teve problemas ali no carro, né? No balanço do carro, nós tivemos uma corrida disputada de ponta a ponta. Né? Mesmo ser Singapura um circuito mais fechado e difícil, ultrapassagem, cara, as ultrapassagens aconteceram com o DRS fechado. A maioria delas tava nem com o DRS aberto. Então, assim, quando você não teve a Red Bull, que lá parece que a galera tava com um ânimo diferente, correu diferente, e foi aquela bagunça, tanto que levou a um pódio colorido, 3 equipes diferentes. Isso é legal quando você vê que foi disputado, não foi tipo, pô, tá fácil pra alguém, né? Isso é chato, né? Como você fala, né? O Verstappen está sendo inimigo do entretenimento e hoje comprovou isso. Ele não estava lá brigando, cara. Foi diversão do início ao fim, mesmo sendo um circuito mais fechado, de poucas paradas. O próprio Hamilton falou, pô, é difícil você falar que tem 2 paradas aqui. Não, realmente é difícil, mas mesmo assim, eles parando, eles conseguiram mostrar um bom. Lógico, tem que pilotar bem ali, puxar bastante no final. Mas mesmo assim, mostrou que, tem essa oportunidade de parar em Singapura, quando você não tem ali a Mercedes voando. E não, Red Bull tá aqui, pronto, tá na tela errada, então tá aqui a formação. E, cara, como você comentou, os minutos finais, a gente comentou bastante sobre isso, né? Só 2 jogos de pneu usaram o Carlos Sainz e o Lando usaram o pneu duro no final e já tava com o pneu duro de 20, 30, né, quase 30 voltas. Isso mostrou que o desempenho deles caiu bastante, né? E mostrou que o quanto tem que ser piloto ali para segurar os caras. E os meus parabéns pro Lando Norris. O Norris conseguiu segurar ali as 2 Mercedes. Ok, que no final, né, saiu e o Hamilton ficou, mas parabéns pro Norris, porque ele conseguiu segurar as 2 ali no final, coisa que o Leclerc não fez. Porque a hora que as Mercedes chegaram para passar o Leclerc, elas chegaram e ultrapassaram. Não teve dificuldade. Agora na McLaren, não. Chegou e não teve ultrapassagem, foi difícil. E teve um ponto que a McLaren foi mais rápida que a Mercedes, mesmo com a Mercedes com o DRS aberto. Isso foi bacana de ver. Abriram, mas a McLaren deslanchou. Então, parabéns pro Lando Norris, parabéns para essa McLaren. Você vê que o Lando Norris mostra que o cara ele tem um potencial de ser né, de subir mais vezes no pódio, né, de ser um campeão. E também pro Carlos Sainz, né? Você vê que tá quebrando a sequência de primeiro piloto pro Leclerc, claramente já tá mudando, deu para perceber que mudou um pouco hoje, que a sequência de parada do box foi preferência do Sainz. Se fosse atrás, poderia ser até do Leclerc. Como foi do Sainz, cara, o Sainz tá voando, deslanchando aí. Como tá na tela, então o top 3 foi Carlos Sainz, Lando Norris e Lewis Hamilton. Cara, a gente falou um pouco do Hamilton. Cara, o Hamilton ali correu na miúda e fez seu trabalho, né? Não, o Hamilton tava louco. O Hamilton tava sempre na bota. É o que você falou, apesar da gente não ter falado muito dele, porque a gente tava falando do Russell. O Russell, ele veio tirando tempo.
mas o Hamilton estava na bota do Russell o tempo todo. Tudo que o Russell fazia, o Hamilton fazia. E nas últimas voltas, quando né, de novo, elogiar o Lando Norris, que fez uma corrida excelente, segurou muito bem as Mercedes. Se não fosse o Lando Norris, provavelmente o Russell poderia até ter ganhado essa corrida, mas o Norris segurou muito bem as Mercedes. E quando o Norris deu a segurada nas Mercedes, que o Russell deu uma diminuída no ritmo, o Hamilton ainda passou uma rádio falando, ó, eu tenho mais gás, eu consigo ir além. Fala pro Russell dar uma melhorada aí. E aí o Russell acabou batendo na última volta. Sensacional, o patrão mandou muito bem, correu demais, puxou muito, usou muito bem o carro hoje. E como você falou, né, em quarto vem o Leclerc, que não ofereceu resistência nenhuma para as Mercedes. Quando as Mercedes chegaram, passaram de passagem. Quando chegaram no Norris, o Norris segurou e não deixou passar. Se não fosse o Norris, provavelmente as Mercedes ganhavam a corrida hoje, porque elas, quando chegaram no Norris, se passassem de passagem, teria ainda 4 voltas para chegar, estava a menos de um segundo do Sainz. Então, se o Norris não tivesse segurado, provavelmente passaria o Norris e passaria o Sainz também. Exato. E o Norris não afinou. Norris, mesmo ali, ele no final, o Sainz até passou no rádio pra equipe. Eu quero que vocês me falem a distância entre eu e o Norris. Cara, a hora que passou esse rádio, o Norris foi só diminuindo a diferença. Tipo assim, o Norris apertou, tipo, o Norris foi assim, vou para cima no final da corrida. E o que você falou do Hamilton, a gente até comentou. A gente comentou do Russell, porque o Russell falou muito no rádio, que ele tava melhor que o Sainz, que ele ia passar, que eu quero ganhar, tudo mais. Mas o Hamilton, no final, mesmo assim, o Russell tirou lá 13 segundos. Mas o Hamilton tava a 13 mais 4 do Russell. Cara, ele tirou isso, essa distância. Ele tirou os 4. Então o Hamilton fez o do Russell e o dele. Né? Então o Hamilton também correu muito bem no final. E o Hamilton fez aquilo. Ele administrou a dele, mas, cara, ele também, mano, voou. Fez uma boa estratégia. A Mercedes fez 2 paradas duplas. Pra você ver. Como até na estratégia, a questão da equipe da Mercedes, ela é uma equipe bem estruturada. Quando a gente fala, não vai muito bem. Cara, não vai bem, mas os caras estão lá. Né? Eles, não tá bem. O Hamilton não pode ser mais campeão. Pô, não pode, mas os cara tá lá. Exato. Ele é o terceiro piloto do ano já. Terceiro, né? A gente vai falar daqui a pouquinho disso. Conseguiu passar aí o Alonso. O Russell, eu acho que ele estava com muito apetite de vitória, né? A corrida toda. E aí, vamos ganhar? Qual que é a estratégia para a vitória? O Sainz está andando de pouco, está indo devagar. Tipo, ficou com muito apetite de vitória, quis ir demais para cima e acabou errando, né? E aí custou, porque aí nem pódio ele não pegou. Ficou como não terminou. Então, às vezes, ficar com muito apetite também é ruim, tem que ter um pouco de calma. Isso daí você só consegue com o tempo, né? Né? E a gente tinha achado que ele tinha perdido o freio, mas não, né? Numa curva ele passou em cima de um solavanco que, mano, jogou o carro e foi direto. E perdeu, né? Quebrou, bateu de frente. Isso é triste, porque, meu, o cara deve ter chorado muito dentro do carro. Meu, na última volta, né? Você brigando pelo segundo lugar, você bate, isso é foda, né? Exato. Bom, aí continuando aqui no grid, nós falamos dos 3 primeiros, vamos para o quarto, como você comentou, né? Cara, olha aqui, ó. 21 segundos depois do Hamilton. Você vê Também que. depois do primeiro colocado. Ele. É aquilo que a gente falou. O ritmo dos 3 primeiros estava extremamente mais alto do que deles. O Leclerc, eu acho que acabou abandonando. Tipo, abriu mão, sabe? Não vou nem correr mais, porque vou só administrar aqui. Porque não vou ganhar das Mercedes e não vou passar o Sainz. Eu acho que ele tá assim. É o que a gente falou. Eu só vou para cima se for o Sainz. Não vou nem gastar muito meu tempo aqui, porque o Leclerc tá. Eu tô nesse mesmo pensamento, porque quando foi o Lando Norris, quando foi todo mundo, ele não foi pra cima. Quando é o Sainz, aí ele aperta. Tanto que no começo da corrida, cara, ele foi pra cima pra ultrapassar o Sainz, né, no início. Claramente ele jogou o carro pra tentar ultrapassar. Como tava em terceiro, pra primeiro é complicado, mas ele jogou. E depois a gente teve aqui, descendo aqui o escalão, cara, o Verstappen em quinto, Beto. Rapidinho, só para terminar do Leclerc, o único cara que ele apertou durante a corrida foi o Sainz na É, largada, porque ele passou o Russell, ficou o Ferrari primeiro e segundo, ele apertou o Sainz, não conseguiu passar, aí perdeu a posição e não apertou mais ninguém. Então, tipo, vambora, seguindo. Max. é fogo, é complicado, né? Só aperta o companheiro de equipe. Max Verstappen, cara, meu, Verstappen. Cara, foi complicado agora a questão da Red Bull. A gente pode falar até da Red Bull, como você já comentou. Foram pro onde votou. Cara, se eles tivessem. Aí é questão de estratégia na hora. Se eles tivessem parado junto com o pelotão, eu acho. Se tivesse parado, meu, olha onde o Verstappen tá em quinto.
O cara subiu o grid duas vezes, né? E o Sérgio Pérez também tal. Ele tem aqui, o Sérgio Pérez também tal. Ele subiu o grid duas vezes. Eu acho que se na estratégia tivesse parado junto com o pelotão, Beto, eu acho que a gente teria havido uma briga. Acho que o Verstappen estaria brigando lá pelo segundo e terceiro. É, concordo, porque a Red Bull, ela largou, ela começou muito mal, né? 11º e 14º, se eu não me engano. Eles escalaram o pelotão um pouco, o Pérez menos do que o Max. Aí teve o safety car que todo mundo parou, os dois não pararam, foram para terceiro e quarto. Só que aí não, foram para segundo e quarto, né? Só que aí começaram a perder posições em pista, começaram a perder muita posição em pista. É o que você falou. Será que se eles tivessem parado junto com o pelotão, tudo bem, eles não sairiam em segundo e quarto, sairiam, sei lá, em nono e 11º. Mas será que não seria uma estratégia melhor para conseguir escalar o pelotão, né, melhor? Pode ser que sim, mas pode ser que não também, porque depois eles pararam no final da corrida, o Pérez foi para último, o Max foi para 12º, se eu não me engano, né, 13º, e a terminar em quinto e oitavo. Eu até falei na hora, falei, puta, o Pérez foi para último, mano, acabou a corrida do cara. E aí a gente foi focado na briga dos 4 primeiros e nem viu o Pérez escalando e chegando em oitavo. Eu não sei, acho que foi um bom resultado para a Red Bull, pelo carro que eles tinham, que não era um carro bem acertado. E pelo resultado alcançado, acho que foi um cenário muito bom. Não sei se Sim. daria para segurar isso. Não, quando eu digo da estratégia, que foi que eles seguraram o carro e todo mundo sendo ultrapassando eles. Aí quando todo mundo ultrapassou, porque eles estavam se segurando com o pneu de 30 voltas duro, né? Quando a galera tudo com pneu novo. Eu falei, cara, aí eles foram caindo. A hora que caiu tudo, parou. Então era mais fácil já ter trocado logo no início, antes de perder. Pra É, justamente não cair tão pra trás. Aí, tipo, a hora que o Pérez caiu quase tudo. Aí de repente parou, pô, foi pra último. Pô, precisava chegar nisso, trocava logo antes, né? acho que uma parada ali um pouco antes, acho que seria melhor. Concordo com isso também, É, porque você falou, perdeu uma série de posições em pista e aí parou e voltou em último, né? Não fazia sentido, poderia ter parado um pouco antes. exato. É só pra não ter que voltar em último, pelo menos, sabe? Não ficar, né, pô, com a cabeça dentro d'água. Vamos lá, Exato. então a gente tem aqui, a gente falou, comentou das duas Red Bulls, né? A gente comentou então a Alpine, agora vamos para a Alpine, né? Do Pierre Gasly. Pierre Gasly, cara, que sempre vem mostrando um bom resultado com a Alpine. Seu companheiro de equipe você perdeu porque o carro apagou, mas também vinha num bom rendimento. Então Pierre Gasly sempre vinha num bom rendimento. Oscar Piastri, que também num bom rendimento, ficou muito tempo lá embaixo, mas aí no final da corrida conseguiu subir, terminou em sétimo. Comentamos o Sérgio Pérez. Leon Lasso aqui da AlphaTauri em nono. Cara, esse cara tá melhor que o Tsunoda e que o Daniel Ricciardo. Não sei se faria sentido trazer o Ricardo de volta para o Lawson tendo esses resultados, não. O Eu, Lawson é melhor do que é o melhor piloto da equipe atualmente. o cara entrou ontem, mas ele mostra resultados melhor que o Tsunoda e o Daniel Ricciardo. Pra quê? Eu acho que assim, se eu fosse, né, é uma estratégia, vocês concordam comigo? Deixa correr então em Suzuka esse moleque, vamos ver o resultado dele em Suzuka. Exato, eu Né? acho. Se ele botar um bom resultado, cara, já pensa em trocar o Tsunoda ou o Daniel Ricciardo. Não precisa nem trazer de volta, porque o que esse moleque tá fazendo, deixa ele continuar trabalhando do jeito que tá. Exato, ele tá melhor que é o melhor piloto da equipe, vai tirar ele para quê? Né? Eu não tiraria, não. Exato. Aí depois a gente vê o Magnussen pontuando aí para a Haas, isso é muito bom, né? Magnussen pontuando. A Haas não foi muito bem, só caiu, né? O Albon com a sua Williams em 11º, sempre aí Seguiu fazendo milagre, né? porque largou lá atrás e ainda terminou 11º, então É, o álbum sempre correndo bem de Williams. sim. Olha Zal os que que fez. tava foi no último dia. Aqui também, mano, uma galera bateu e não terminou, né? Então também por isso que esses caras estão aí. Não, sim, teve. Vocês já estão vendo aqui embaixo, né? Um, dois, três, quatro. É fogo, né? Então por isso tá aqui embaixo. Mas e vem aquela galera de baixo, Beto, que é o quê? George Russell bateu na última volta, ele não estaria ali, né? Se foi só aquele erro cagado. O Bottas, eu nem vi saindo, pra Eu te falar também a não vi verdade. saindo, Beto. Ficou em último o Bottas tudo bem, ele estaria por aí mesmo. O Ocon teve problema de carro, o carro quebrou, o carro desligou e ele teve que abandonar. E ele tava Então, bem, tanto que ele saiu do carro puto, cara, porque ele tava com bom desempenho. estava melhor do que o Gasly e foi no safety car virtual dele que a Mercedes parou para dar o undercut nas Ferrari, tentar dar o undercut nas Ferrari, né? Então o Ocon não estaria aí, estaria no top 7, pelo menos. E aí o Tsunoda nem começou, né? Na primeira volta já bateu.
Já É, abandonou. Na verdade, ele tomou o toque, o carro quebrou, ele já tirou o carro da pista e abandonou. exato. E o Alonso acabou ficando em último, mas ficou em último porque aí foi erro de equipe, de estratégia de equipe, de trocar pneu. Ele tomou uma punição de 5 segundos porque ele errou a entrada do box, ele saiu, passou na zebra, voltou, tomou 5 segundos. Então, assim, ele só terminou. O grid foi bem, mas na hora da corrida, a estratégia da equipe dele, mais 5 segundos, acabou com a corrida dele. Ele tomou 5 segundos porque errou a entrada do box, passou reto. Aí a equipe errou no box dele, porque o pneu não entrou, no macaqueado direito. E aí, nas últimas voltas, ele rodou de novo. Então, cara, final de semana horrível pro Alonso. Né? E isso é um detalhe. A hora que o macaco levantou, o lado direito não levantou muito. Tanto que os dois engenheiros na hora de colocar o pneu não conseguiram colocar. Teve que inclinar o carro para colocar os dois. Isso é pesado, é pesado pro piloto. Ele até olhando. Cara, isso é a cabeça do piloto lá dentro, cara. Isso interfere no rendimento, né? Pô, tô indo Ah, bem, faz um negócio. Caraca, você perde um ânimo de fazer as coisas. Isso é muito psicológico, né? bora. Bora. Bom, Verstappen, que hoje não pontuou muito, né? Mas fez aí o seu 374. Só pontuar mais, né? Para ser campeão, ele só precisa passear na Agora é pista. só passear. É só não fazer isso que aconteceu hoje. Né? Mas se acontecer isso mesmo hoje, mais 4 corridas, ele ainda continua aí liderando e indo bem. Meu, Quatro corridas, Pérez, que não pontuou. 25 pontos. 4 corridas nada, são 25 pontos o primeiro lugar, né? Sem contar a volta rápida. Se o Hamilton tem que ganhar todas as. Se ele ganhar mais 10 corridas, o Hamilton, não sei nem se tem 10 corridas até o final do ano, ele vai para 230. Se o Hamilton ganhar 10 corridas agora, na sequência, ele vai para 330 pontos. Nem chega no Verstappen, Nem cara. chega. Então, assim, o Verstappen, se acontecer isso de novo, ele tá tranquilo. Ele não tem que se preocupar. Faz tanto do Hamilton ganhar 10 corridas seguidas, tá ligado? Então, É. ó, esquece. Não, mas pro Verstappen ele tá tranquilo, porque é que você falou, o campeonato sem ele tá muito disputado. Então não tem que se preocupar, né? Se ele só passear, é que ele quer quebrar todos os recordes logo de cara. Então por isso tá fazendo isso. Quer comentar mais alguma coisa? Não, tem como Verstappen anos luz à frente. O Pérez também está bem à frente, está 53 pontos à frente do Hamilton. Acho que esse ano é dobradinha da Red Bull aí, com, sei lá, 90% de certeza. Então, Beto, mas eu acho que a diferença do Pérez pro Hamilton não é muito. Eu acho que se. Porque, por exemplo, o Pérez não pontuou hoje. Se o Pérez não. Mas terminou em oitavo. É verdade. Eu quero dizer o seguinte: se o Hamilton pontuar muito bem, pegar sempre pódios e o Pérez não pegar os pódios, eu acho que talvez no final pode ter uma briga aí, você entendeu? Porque aí começa o favorecimento para o Hamilton. Olha, o Hamilton pode brigar pelo segundo. Então, mas aí, de novo, é o que eu falei, 90% de chance de ser Red Bull dobradinha, porque o Hamilton pode ganhar diversas corridas, como ele pode não ganhar diversas corridas. Sim, Pode ser que o Sainz ganhe, pode ser que o Norris ganhe. Ou pode ser que, tipo, o problema é que o próximo, né, que tirou a Red Bull, tá brigando, a galera tá brigando. Então não é alguém que vai ganhar sempre, ou sempre pontuar. E são 50 pontos, querendo ou não, 50 pontos é bastante ponto também. né? Você tem que. Não é muito ponto se a outra parte para de pontuar. Se o Pérez para de pontuar, aí não é tanto ponto assim. Mas com o Pérez pontuando pelo menos um pouco, é difícil de tirar essa diferença. Sim. Mas é que ele não tá. Às vezes ele não pontua, né? E o Hamilton tá pontuando sempre mais do que ele, né? É, sempre não, né? Senão o Hamilton tava na frente, pô. Mas tudo bem. Mas você entendeu, mas você entendeu. E aí, não, mas beleza. Hamilton com Ô, 108. Alonso, acorda, Alonso! Vamos! O Alonso acabou passando aí, 10 pontinhos de diferença entre 180 do Hamilton, Alonso 170. Carlos Sainz 142, agora o Carlos Sainz pega uma distância do Leclerc. Aí eu fico feliz, Beto. Pegar a distância do Leclerc é tudo que a gente queria. É tudo que a gente queria. O Leclerc é queridinho da Ferrari, mas o Sainz é muito mais piloto. A gente sempre falou aqui nesse canal. O Sainz, ele é azarado. Ele é azarado. O bicho é azarado. Batem nele, tiram ele da pista, o carro quebra, o carro pega fogo. Tudo que tem que acontecer, acontece com o Sainz. Né? E, mano, esse ano aqui agora, que as coisas estão começando a parar, acho que ele foi lá, tomou um passe, se benzeu, e as coisas estão melhor para ele tá melhor que o Leclerc, entendeu? Sim. Aí a gente fica vendo o Leclerc, ele é um cara competitivo, não gosta de perder. Aí a gente vê as patifarias que ele vem fazendo aí, que só quer atacar o Sainz, quando não é o Sainz ele nem ataca. Então, Betão, eu tô com um comentário aqui da Twitch, que a galera da Twitch tá nos acompanhando aqui.
o nome do, do link do cara é Mau Humor. E ele colocou aqui é Ferrari, caramba. Aí o segundo comentário dele, pode me explicar o desempenho horrível da Mercedes esse ano? E outro comentário, o Alonso tá brigando pela terceira posição nesse campeonato. Esse foi o comentário dele. Vamos falar da Mercedes. A gente comentou da Mercedes agora aqui mais cedo, a gente pode comentar mais rápido aquilo. Eu não acho que a Mercedes está ruim. Porque assim, Uhum. ela não é o que ela era, mas ela não tá ruim, né? Tem essa diferença, ela não é o que ela era, mas ela não tá ruim, porque onde ela está? A gente vai mostrar lá depois dos construtores. Olha onde o É, Hamilton tá. Tá em segundo, olha onde o Hamilton tá. Então assim, eu não acho que ela está ruim, ela só não é o que ela era. Então, né, tem essa diferença. não, eu acho que o problema é que a Red Bull superou, entendeu? Esse é o problema. A Red Bull superou. E aí, agora a missão da Mercedes é pegar a Red Bull. Mas a Mercedes ela continua muito boa, ela é a segunda melhor equipe do campeonato. Só que o problema foi que o Horner acertou o carro, mano. O problema é que a Red Bull tá sensacional. Mas se você for ver em consistência, a Mercedes é extremamente consistente. A Mercedes, ela não, o pessoal não erra, ou, tipo, tudo bem, hoje o Russell bateu, mas a Mercedes não erra, a equipe não erra, não tem box errado, não tem estratégia errada. Os pilotos pontuam todas as corridas. Então a Mercedes ela é consistente e ela tem uma boa equipe e ela tem ótimos pilotos. O problema é que a Red Bull arregaçou no carro. E a Mercedes não. Com o novo design, né, ano passado e esse, a Mercedes ainda não arrumou o design igual a Red Bull arrumou. Eu acho que esse é o problema, é acertar esse design. É, Fazer um carro tão bom quanto o carro da Red Bull. Aí exato. você vai ter competitividade. E Enquanto não fizer, vai ser a segunda equipe. sim, né? E o Alonso está brigando sim pela terceira colocação, né? Eu acho que ele tá. O problema é que assim, o Alonso perdeu um pouco do ritmo do segundo semestre, o carro também perdeu um pouco de ritmo, diferente do Hamilton que ganhou o ritmo. Né? Claramente você vê que o ritmo do Hamilton melhorou e muito, até com o seu companheiro de equipe. Então acho que a briga vai ficar um pouco apertada aí pro, pro Alonso. Mas, cara, agora sobre o Leclerc, fiquei feliz com o Sainz pegou a distância. Então agora a gente não tem mais o empate técnico, nós temos então agora um Tá. primeiro piloto, tá? Ele pegou essa distância. Agora, só para completar aí com o Mal Humor, fala para gente o que você acha da relação da Ferrari dos pilotos, porque nossa opinião aqui, a briga interna, na minha opinião, a briga interna vai ser o que vai matar a Ferrari, porque o carro, né, a gente vê que está sendo um carro bom, não é o carro da Mercedes, nem o carro da Red Bull, mas é um carro que está começando a entregar resultados. Só que o Leclerc está sempre brigando com o Sainz. O Leclerc não aceita ser segundo piloto na corrida passada. Quase bateram por conta do Leclerc tentar passar o Sainz. E nessa corrida o Leclerc só atacou o Sainz. O Leclerc não atacou mais ninguém além do Sainz. Então o que você acha? Conta pra gente aí o que você acha que essa briga interna vai causar. A estratégia da Ferrari está um pouco melhor, mas ainda não está 100%. O carro está bom, e agora o que eu acho que está sendo o pior problema deles aí é a briga interna dos pilotos. Né? Eu acho que o Leclerc escolheu o rival errado. Né? Ele foi escolher logo, ao invés de escolher um rival de uma outra equipe. Não, o rival dele foi o seu companheiro de equipe. E por que ele escolheu? Eu sei por que ele escolheu, porque é o mais fácil de ganhar, na minha visão. É. Ele escolheu alguém fácil de ganhar. Isso é para mim, aí foi onde eu perdi a credibilidade no Leclerc. Hum. E descendo, 109 pontinhos, isso a gente falou da diferença dos pilotos da Ferrari, teve a diferença também dos pilotos da Mercedes. Cara, que agora o Hamilton tá com 180 e o Russell 109. Pronto. Agora, ano passado a gente falou que o Russell pegou uma diferença um pouco maior que o Hamilton. Esse ano não aconteceu, o Hamilton pegou uma distância e grande do Russell, né? E o Russell hoje ia fazer uma pontuação bacana, mas nem conseguiu pontuar. Triste para ele. Acabou errando no final lá, custou caro esse erro. É, Quantos pontos está? 180, né? Tá com 79 pontos agora de diferença. é. Agora corre que eu vou pegar, hein? Não, pegou, agora já era. Isso Agora continua. é aquilo lá que eu falei, né? O Russell, ele é muito bom piloto e normalmente ele tá até performando melhor do que o Hamilton. Só que ele não tá sendo consistente, ele tá batendo, tá errando. Então agora acho que vai custar essa preferência na pista. Por exemplo, hoje, com esse erro dele, eu acho que numa próxima situação dessa, a equipe vai falar, ó, deixa o Hamilton ir na frente que o Hamilton consegue resultado melhor. Concordo. E na pista mostrou isso hoje, tipo da consistência. O Hamilton estava mostrando um resultado melhor do que o Russell e o Russell ainda bateu. Então, numa Ó, próxima vez, talvez, olha, Russell, deixa, né, numa parada de boxe, o favorito vai ser o Hamilton. Cara, o Norris só com 97 pontos, cara, é pouco, né? Mas pouco por quê?
pouco porque o carro da McLaren foi uma. Nossa, triste esse ano, triste demais. E o cara Então, tira leite de pedra aí, né? E hoje ele pontuou bem, né? Hoje, que pegou um segundo lugar, né? Hoje ele pontuou bem, mas no caso do Norris, eu sei que é a McLaren que tá ruim, mas mesmo com a melhora do carro, você vê que quando o carro melhora, ele vai lá pra cima, né, Beto? Quando a exato. McLaren tá com um carro bom, o Norris tá lá em cima brigando pelo pódio. É impressionante. O Norris acaba sofrendo aí com um pouco do problema do carro, né? A McLaren acertou o carro depois da metade do ano, então a gente vê nos números, o Norris está começando a pegar pódio, está entregando coisas melhores, mas é refém do carro, né? Ele só vai bem quando o carro está acertado. E aí é coisa para a McLaren trabalhar, né? Tentar manter esse carro sempre meio bem acertado para que o Norris consiga entregar algum resultado para ele. Porque a gente percebe que quando o carro da McLaren tá bem, o Norris tá lá brigando pelo pódio, né? É simples assim. Ano passado também, os outros anos que passou, né? Quando a McLaren foi bem, era isso. O carro tava bom, o Norris tá lá em cima. Você vê que o carro perde desempenho, ele cai e o companheiro de equipe dele sempre cai muito mais, né? Enquanto ele tá aqui, né? O companheiro dele tá lá embaixo no grid. E Stroll, eu nem quero mais falar do Stroll, porque o Stroll só faz Strollzada, nem sei o que esse cara tá fazendo aqui, né? Só tá aqui pra passear pelo mundo, fazer um tour, né? Bilionário é outra coisa, né, Beto? Exato. O cara, né, tirou folga, bate pra caramba, a performance comparada com a do Alonso sempre foi muito pior, então, sei lá, Stroll. Tipo, é que assim, eu sinto que falta vontade, entendeu? O cara falta vontade de ganhar. Será que ele precisa ganhar? Sei lá, vamos pro próximo, né? Porque Stroll Mas a gente pensa nisso, né? Pô, tá faltando aquela garra, aquela de ganhar, né? Aquela desespero. exato. O Gasly tá aqui com 45 pontinhos, Piastri 42, Piastri pontuou hoje, né? O Ocon com 36. Piastri está sendo melhor que o companheiro de equipe do que o Ricardo. Tá trazendo resultados, tá trazendo pontos para a McLaren, isso é bom. Né? Coisa que o Stroll não faz. Ó, É, o Malmor colocou aí no chat, ó. No começo não gostava do Sainz, mas o Leclerc tem que ser um pouco mais humilde e botar os pés no chão. E sobre a rivalidade interna, isso não é muito bom. Concordo, a gente concorda plenamente. Tem que aceitar que não dá para ganhar todos. E se ficar só nessa rivalidade interna, só vai fazer racha do elenco, né? Vai ser tipo a Red Bull do Daniel Ricciardo. Max e do Daniel Ricciardo, que só brigavam e só ficavam um batendo no outro, não resolvia nada, né? É. Então, Não, não quer. e é complicado quando quando a Ferrari não tá. Porque a Ferrari não está no bom momento há muitos anos, né? Aí você tá melhorando, aí você vê que o carro melhora e os pilotos começam a brigar, cara, volta a estaca zero, né? Péssimo. Você acerta o carro, quem briga são os pilotos, né? Pelo amor de Deus. Né? Em vez de trabalhar junto, não, começa os pilotos a brigar. A Albon aí com 41, Roberto. Algo fazendo um milagre de Williams. Acho que a Williams não, acho que nos últimos 5 anos a Williams não fez tanto ponto. É. E eu ainda acho, Beto, que alguém prometeu alguma coisa pro Albon. Tipo, alguém prometeu, olha, se você for bem na Williams, você tem, né? Eu acho que alguém prometeu alguma coisa. Cara, e a gente vem Huckenberg, a gente comentou aqui, mas, cara, o Bottas, ó, Bottas 6 pontinhos, usar o 4. Cara, eu não tenho nem o que comentar com eles. Eu já tô decepcionado com a Alfa Romeo e com o Bottas. Tipo, o desempenho deles, cara, na Fórmula 1, cara. Eu torcia bastante aí, acho um carro bem bonito no design, na pintura, mas infelizmente zero resultados esse ano e tem que mudar. Tem que Né? mudar, tem que ter investimento, porque pior que eles, só Tsunoda. Pior que não consegue terminar nunca nada, né? Tsunoda nunca consegue terminar nada. Tá coitado. Tsunoda aí com 3 pontinhos, Magnussen aí com 3. Aí nós temos o Lanson, 2 pontinhos, Sargento 0, De Vries 0 e Daniel O Ricciardo 0. chegar tá com 2 pontos, mano. O Tsunoda tá com 3, não tá? Tá? Então, cara, o nosso acabou de chegar, já fez os pontos que o cara fez no ano inteiro, em 2 corridas. Você vai tirar esse cara da equipe? Como? Não dá, cara. Não Não, dá pra botar o Daniel Ricciardo aí. Eu tenho que deixar o Lawson, na minha opinião, mano. não, o Daniel Ricciardo correu a mesma, acho que correu já a mesma quantidade de corridas que o Lança, ou sei que quando o Lança correu. Cara, ele já fez mais pontos que eles. É Não, meu Deus, pontuação. nunca nem se acertou com o carro. O Lawson já chegou e já pega e já pontua, entendeu? E consegue ficar no top 10, pelo menos. Eu tenho um Então, amigo que é o Marco Antônio, né? Ele adora corrida, já participou aqui, e ele gosta do Daniel Ricciardo. Aí eu lembro que uma vez estava conversando que na McLaren o Daniel Ricciardo não ia bem, porque a McLaren o carro saía muito de trás. Então por isso ele não conseguiu se adaptar à McLaren. Mas, cara, pra mim, piloto tem que se adaptar ao que tem, cara. Você tem que tirar resultado do que a máquina entrega. Porque, não, beleza, aí você vai pra outra equipe e também não se adapta? Porra. ele era segundo piloto do Verstappen. Aí
Ah, não quero ser segundo piloto, eu sou o piloto campeão, quero ser primeiro piloto, vou sair, foi para a Renault. Não se adaptou à Renault, aí saiu da Renault, foi para a McLaren, não se adaptou à McLaren, aí saiu da McLaren. Na verdade, foi saído, né? Aí agora foi para AlphaTauri. Tipo, pô, não é possível que o cara não se adapte a nada, entendeu? Alguma coisa ele teria que se adaptar. É, Acho que o problema já passou disso e começou a ser. Aí alguém tem que entender que tudo é ele. Aí o Malmor, obrigadão por participar do chat aí com a gente. Aí mandou, o Bottas se prejudicou, não deveria ter saído da Mercedes. Então, Malmor, na minha opinião, o Bottas ele não saiu, ele foi saído, né? A Mercedes queria trazer o Russell, renovar, né? Todas as equipes estavam renovando os pilotos, então trouxeram o Russell e saíram com o Bottas, né? Ou ele falta Romeo, ou ele ficava sem lugar nenhum. e E a o. Haas tem piloto, mas não tem carro. A Haas começou bem, né? Ano passado pontuou, motor Ferrari estava muito bom, estava empurrando o carro, os pilotos estavam indo bem. Só que, de novo, acho que falta, acho não, né? Falta o investimento, falta as melhorias, falta a melhoria contínua. Eles começaram com um carro bom que pontuava e só caíram, só downhill. Então, é aquele negócio. Ganha, infelizmente, né? Quem tem mais dinheiro consegue fazer mais upgrade, investir mais no carro e sobe mais, né? Não, e o. A questão. Acho que o Toto pensou também na renovação da equipe. Não que ele vai renovar o Hamilton, né? Porque o Hamilton é o Hamilton. Mas justamente por conta do Verstappen. Ele precisa renovar por conta do Verstappen. Ele precisa planejar lá na frente. Do piloto Exato. novo para conseguir quebrar o Verstappen. Então assim, uma hora ou outra o Bottas ia sair. A gente gosta muito do Bottas, mas mesmo o Bottas ter saindo, ele podia mostrar um desempenho na Alfa Romeo. Podia mostrar um desempenho, né? Mas não pontuar, aí você fala, pô, aí você não me ajuda a te ajudar, né? Ele até pontuou, cara, mas eu acho que falta aquele ímpeto, falta aquela vontade de ganhar. Né? Ele começou pontuando na Alfa Romeo, começou trazendo os pontinhos, mas não traz mais. Acabou, Sim. acabou a vontade de ganhar. Bom, a Campeonato dos Construtores, né? A Red Bull aí com 597, né? Com a Mercedes em segundo com Mas 289, já era. não é mais dúvida do que a Red Bull é campeã esse ano, né? Né? Não tem, se eles não correrem mais, já conseguem ser campeão, né? Porque olha o desempenho dos caras. Aí nós temos aqui a Mercedes com 289, com a Ferrari com 265. Lembrando que a Aston Martin estava em segundo, caiu para quarto lugar, porque além do Stroll nunca pontuar, né, o Alonso perdeu o rendimento, né? Ou o carro perdeu o rendimento, ou o piloto desanimou. Então por isso teve essa queda grande, né? Porque você viu que ele foi de segundo para quarto, né? Foi uma queda grande. Eu acho que entra nos upgrades também, cara, É, porque a gente vê a Mercedes melhorando o carro, melhorando o resultado, a Ferrari melhorando o carro, melhorando o resultado, a própria McLaren melhorando o carro, melhorando muito os resultados, mas a Aston Martin a gente não viu nada disso. Começou com um carro maravilhoso e só foi caindo, caindo, caindo. sim. E é aquilo que a gente fala, né? Quando os pilotos pontuam bem, onde está aqui a Mercedes, né? Os dois pilotos pontuam bem, o Russell, né? Mas olha como pontuou bem, olha como vai lá para cima, 289, Ferrari 265. Eu não acho que a Ferrari pode tentar brigar pelo segundo, mas eu acho que pela estabilidade da equipe, pilotos e carro, esse segundo lugar é da Mercedes. Eu também acho. Aí depois nós temos aqui a McLaren, que por hora só quem realmente está apontando bem aqui é o Norris, com 139. E depois eu acho que assim, a McLaren ela nem consegue brigar com a Aston Martin e nem vão brigar, sabe assim, Beto? Ela não tá com uma. Ela tá num ponto que quem tá abaixo não vai brigar com ela e quem tá acima ela não vai conseguir alcançar. Então, assim, é só tentar fazer o trabalho que ela conseguir até o final do ano. Porque a Se mantém, Alpine esse ano, meu, o desempenho tá se ruim. mantém, Depois nós temos a Williams com 21 pontinhos aí. Parabéns pro Albon, que tá levando muito bem os pontos daí. A equipe da Haas com 12 pontinhos, Alfa Romeo 10, Alfa Tauri 5, sendo 2 do novo piloto. É fogo, né? 2 já do novo piloto. Se não, cara, se bobear, tava aqui ainda com 3 pontinhos. é surpresa, né? O Fatal para mim, último aí é bem diferente e fora do esperado, né? É, triste. O Bottas aqui, você leu já esses comentários aqui, né? Eu já vi, agora só faltou o último. A Aston Martin e McLaren são muito parecidas. A performance delas realmente está muito. Na verdade, acho que elas estão parecidas, mas vindo de lugares opostos, né? Sim. A Aston Martin vindo do topo, vindo das vitórias, sem investir nas melhorias ou investindo errado nas melhorias e caindo.
E, por outro lado, a McLaren subindo. A McLaren que começou muito mal o ano, não conseguia pontuar nada. A gente falava, meu Deus, que isso, hora de parar de torcer para a McLaren. E aí, fazendo upgrades, melhorando o carro, melhorando a equipe, e subindo e alcançando, chegando no mesmo patamar da Aston Martin, o que é preocupante demais para a Aston Martin. É, exatamente. Até o Stroll batendo, não conseguindo nem terminar, né? Fazendo o último. Super complicado. Beto, é isso. Gostei muito do GP de Singapura. Foi emocionante. Foi assim, não vou dizer que muito emocionante, mas deu muita emoção aí. Hoje foi bem um GP de estratégia. Mostrou aí, né? Você vê como o carro tem que estar bem alinhado, bem balanceado. Tivemos troca de asfalto em Singapura também, então tivemos dois asfaltos diferentes. Isso interfere no desempenho do carro. Você vê como a Fórmula 1 não é só corridas de carrinhos em círculo, né? Como foi a discussão que eu tive com o pessoal do Banco de Sangue. Pelo amor de Deus. Aí não, me ajuda. É isso Mas aí. enfim, normalmente é um circuito travado, sem muitas ultrapassagens. Hoje a gente viu o oposto disso. Galera colocando o carro dentro, passando, forçando, empurrando gente para fora da pista. Gostei demais do circuito hoje, da corrida. Malmor, brigadão pela participação no chat aí. A gente todo domingo está aqui transmitindo ao vivo. Brigadão mesmo pela participação. Vocês que fazem a gente crescer. Gostei também, muito bom. Espero que tenhamos mais corridas assim, com mais entretenimento, sem o Max Verstappen. Selma também, obrigado aí pela participação no chat. Até a próxima, até domingo que vem. Brigadão, deixa o like, manda pros amigos e até a próxima. Mas você já fechou, Beto? Eu já encerrei, não. Agora é você. Então é isso. Então, mas Beto, é que você falou que você deu encerramento geral, tudo aí. Mas é isso aí, valeu muito a pena ter assistido. O próximo GP, que a gente esqueceu de falar do próximo GP, Beto. Eu falei, eu não achei que você ia encerrar, de encerrar. Mas o próximo GP é um GP que eu gosto muito. É de madrugada, você vai ter que acordar, vai ter que brigar com a mulher, porque nós vamos. Não. Oi? Não vai dar nem pra dormir, você vai ter que ver de madrugada essa corrida. Eu cliquei no lugar errado aqui, peço perdão. Dia 24 de setembro, próximo Próximo final de semana. semana. Senhoras e senhores, ou não dorme, né, Beto? Corrida aqui, ó. 2 da manhã eu prefiro nem dormir. É melhor nem dormir, né? Exato. Então é isso. Então espero vocês aqui até no próximo final de semana. Lembrando que esse programa ele é gravado ao vivo, mas depois eu posto ele separadamente no YouTube. Falou, Beto. No YouTube e depois como podcast também nas ferramentas. É isso, Beto. Falou? Muito obrigado. Até a próxima. Até todo mundo que esteve aqui com a gente. Valeu.